Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos nesse programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, a Bíblia precisa estar no nosso dia a dia. E nós, caminhando no estudo da Carta aos Romanos, temos percebido quão importante é deixar a Palavra de Deus conduzir cada passo da nossa vida. Isso vai nos elevando, isso vai nos fazendo experimentar a graça de Deus, a vida sobrenatural e nos provocando no caminho da conversão. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que no dia de hoje Ele nos ajude a compreender aquilo que Deus quer falar conosco, que Ele mesmo quer nos revelar da parte do Pai, na força de Jesus, a voz que vai direcionar passo por passo que nós precisamos dar. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno de estudos. Nós vamos hoje meditar em Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 13. Romanos 14, versículos de 1 a 13. Vamos ler o texto bíblico, você já está aí com a sua Bíblia, vamos lá. Acolhei aquele que é fraco na fé sem discutir opiniões. Um acredita que pode comer de tudo, o outro, sendo fraco na fé, só come legumes. O que come de tudo, não despreze o que não come. E o que não come, não condene o que come, pois Deus acolheu também a este. Quem és tu para condenar o servo de um outro? É para seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai. De fato, ele vai continuar de pé, pois o Senhor tem poder de sustentá-lo. Há quem considere uns dias mais importantes que os outros. Já outras pessoas consideram todos os dias iguais. Continue cada qual com o próprio modo de pensar. Quem distingue um dia do outro faz isso por amor ao Senhor. E quem come de tudo, come tudo para a glória do Senhor. Pois ao comer, dá graças a Deus. E quem não come, deixa de comer por amor ao Senhor e também ele dá graças a Deus. Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Com efeito, está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, não mais nos julguemos uns aos outros, antes julgai que não se deve pôr diante do irmão nada que o faça tropeçar ou cair. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos. Isso é importante nós entendermos o contexto desta fala de Paulo, daquilo que Paulo está escrevendo. Veja bem, os judeus convertidos aqui, eles são esses que Paulo está dizendo de fracos, tá bom? São os judeus convertidos ao cristianismo. E o que esses judeus convertidos ao cristianismo ainda viviam? Eles ainda seguiam em muitas coisas a lei de Moisés. Os dias que para uns são importantes, para outros não. Exatamente porque para o judeu convertido ao cristianismo, ele ainda guardava o Shabat, ele ainda seguia algumas festas litúrgicas do povo de Israel. Aquela questão da comida, porque dentro da concepção judaica algumas comidas eram impuras, apesar de Jesus ter dito que as comidas, tudo é puro, na verdade, né? As comidas. E a gente precisa compreender exatamente a instrução que o apóstolo está dando. Os fortes são os pagãos que se converteram ao cristianismo e aderiram
toda a realidade cristã. Porém, estava existindo essa dimensão do julgamento, do juízo sobre aqueles que eram considerados fracos, como se os pagãos estivessem julgando as atitudes dos judeus de ainda continuarem vivendo as realidades da lei mosaica, de algumas práticas litúrgicas e de algumas escolhas. Por exemplo, aqui eles estavam optando por uma comida mais vegetariana, se a gente fosse olhar assim. Mas por quê? Porque eles queriam imitar os heróis da fé do passado, Judite, Daniel e tantos outros que se abstiveram de carne, que se abstiveram de alguns alimentos no sentido de um fortalecimento na fé. Então, o que o apóstolo está dizendo, e isso se aplica a nós hoje, nós temos uma tendência muito grande de julgar as pessoas. Vamos ver, vamos dar um exemplo assim simples. Aquela pessoa que vive uma certa forma de piedade. Ela olha para aquele que não vive a piedade julgando, achando que ela é melhor do que o outro. E o que o apóstolo está dizendo em relação ao judeu e o pagão, isso se diz de nós, isso diz para cada um de nós. Todos aqueles que estão na igreja estão buscando o caminho da salvação e nós não temos direito de julgar a forma de um rezar, de o outro rezar, a espiritualidade que um vive, a maneira que o outro vive a espiritualidade. Se não está contrário, se não é uma heresia, se não é um paganismo trazido para dentro da igreja, tudo bem. Se é uma espiritualidade cristã, genuína, se é uma espiritualidade que até mesmo é reconhecida. Quantas vezes a gente é julgado por ser carismático? Por que julgar a maneira do outro de ser cristão, de viver a fé católica? Por que julgar aquele que gosta de fazer ação de graça de joelho e eu não faço, eu faço sentado? São coisas muito simples e que nós precisamos estar atentos, porque nós temos sempre um critério de julgamento do outro. Por que julgar aquela pastoral, julgar aquele movimento? Todos nós somos irmãos e é exatamente isso que Paulo quer trazer aqui para nós. Nós somos irmãos. Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Versículo 7. Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Só existe um justo juiz, e esse justo juiz virá no juízo final para julgar vivos e mortos. E é a ele que nós temos que confiar as nossas vidas. É nele que nós devemos confiar e parar de colocarmos-nos no lugar dele para julgar os nossos irmãos. Nós precisamos prestar contas da nossa vida e não prestar contas da vida do outro, porque você olha o cisco no olho do teu irmão sem olhar a trave no seu olho. A palavra, ela é eficaz, ela nos machuca, ela é uma espada cortante, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. Ela julga o coração e as intenções que cada um de nós trazemos. Então, hoje, o Senhor está exortando-nos a partir do apóstolo Paulo a não mais julgarmos as pessoas, a olhar para a nossa vida e querer que a nossa vida esteja verdadeiramente escondida em Cristo, porque nós somos servos de Cristo. E aí, se tem um irmão que é fraco, um irmão que caiu, alguém que acabou e que precisa da nossa misericórdia, nós temos que orar por essa pessoa e não criticá-la e não julgá-la. Vamos parar de fofoca. Tem muita fofoca dentro da igreja, pelo amor de Deus. A gente tem que banir isso. Fala-se dos padres, fala-se dos bispos, fala-se do Papa, fala-se dos coordenadores, fala-se daqueles que estão à frente. Meu Deus do céu, fala de você mesmo, fala de si mesmo. Olha para você, olha para a trave que está no seu olho e para de olhar para o cisco do olho do seu irmão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, não mais julguemos uns aos outros. Antes, julgai que não se deve pôr diante do irmão nada que o faça tropeçar ou cair. Muitas vezes nós somos pedra de tropeço, muitas vezes nós somos contra-testemunho. Às vezes a pessoa vai até na casa de alguém e encontra com alguém que nem é fiel, não é fiel à igreja, não busca a fé, e aí fala de quem está na igreja, fala do Papa, fala dos bispos, fala dos padres, fala dos movimentos. Você só afasta, você é uma pedra de tropeço na vida daquele que deveria ser para você
alguém que você iria evangelizar, mas como você se acha a medida de todas as coisas, você vai lá e estraga tudo. Então, eu quero dizer para você, olhando agora nos seus olhos, julgue-se a si mesmo, apresente-se diante de Deus, arrume a sua vida, coloque tudo no lugar e para de julgar o seu irmão. Vamos valorizar as riquezas tão maravilhosas que cada um traz, as virtudes que cada um traz. Vamos falar bem, pensar bem, querer bem, como nós aprendemos de Dom Bosco e do nosso pai fundador, nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Vamos colocar diante de Deus os valores, vamos falar dos valores das pastorais, do movimento, daquilo que tem de bom e vamos parar de olhar para o negativo. É o chamado que Deus está fazendo a nós hoje. Que mensagem nós trazemos a partir dessa palavra do apóstolo Paulo? Eu não tenho direito de julgar os meus irmãos. Eu tenho direito e dever de amar a todos, valorizar a todos, rezar pelos que caíram e lutar para ser fiel e dar testemunho da minha fé. O que é a aplicação da palavra hoje? É renunciar a todo julgamento que muitas vezes está no nosso coração. Renunciar o julgamento e orar pelos nossos irmãos, pela Santa Igreja, por aqueles que precisam da nossa oração. Vamos rezar? Senhor, muitas vezes nós trazemos essa tendência do julgamento em nós. O Senhor é o justo juiz, o Senhor é o perfeito, o puro, aquele que olha e enxerga o que nós não enxergamos. E o Senhor tem julgado a cada um de nós nesse tempo com misericórdia. E quem sou eu? Quem são esses meus irmãos para julgarem alguém, para condenarem alguém? Nós somos nada, nós somos pó. E hoje, Senhor, diante da sua presença, eu peço a graça do Senhor tocar profundamente no nosso coração e mudar a nossa vida em relação a essa tendência que nós trazemos de julgamento. Senhor, nós queremos valorizar o que o outro tem de melhor, o que o outro tem de bom. Senhor, eu quero agora renunciar a toda e qualquer tendência de falar mal do outro, de criticar o outro. Eu renuncio agora na sua presença, porque eu quero falar bem, eu quero pensar bem e eu quero querer bem a todas as pessoas. Deu até uma redundância, Senhor, na oração, mas eu quero mesmo, eu desejo querer bem, eu anseio querer o bem do outro. Retira de nós essa tendência de julgar as pastorais, os movimentos, de dizer quem é bom e quem não é, de olhar para os sacerdotes, os bispos, até mesmo para o Santo Padre. Senhor, muda o nosso coração e nos coloca agora num posicionamento de oração, de amor, que nos leva a querer o bem, a falar o bem, a pensar o bem. Só o Senhor pode fazer essa mudança na minha vida e na vida dos meus irmãos que agora estão rezando comigo. Eu peço isso agora, Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo e na força poderosa do Espírito Santo. Hoje, de uma maneira muito especial, nós somos convidados a nos posicionar em relação a essas atitudes que nós temos que não edificam, que não colaboram e que, pelo contrário, colocam-nos num risco. Porque quem julga vai ser julgado. É uma lei eterna da parte de Deus. Nós não temos direito de julgar ninguém, de condenar ninguém, de falar mal de ninguém. Então, boca fechada. Se você abrir a boca, seja para glorificar a Deus, para abençoar as pessoas e para destacar o positivo e não o negativo. Que Deus conceda essa graça a cada um de nós. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.